Tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente bater um papo de amiga para amiga com a xícara de café na mão, desvendando um dos maiores mistérios do universo do coração. Eu sei, parece que a gente passou a vida inteira estudando isso, e ainda assim, tem dias que parece que estamos no meio de um labirinto, não é mesmo? Hoje, eu quero começar a nossa conversa com uma cena que a gente conhece muito bem, aquela que se repete em filmes, livros e em nossos próprios sonhos. Você está em um café, em uma festa, ou talvez em um encontro, e a mágica acontece. A conversa flui, o riso ecoa e você sente aquela conexão instantânea, aquele clique que parece a ignição de um foguete. Seu coração acelera, sua mente começa a viajar e você pensa: será que ele sentiu isso também? É amor à primeira vista? E aqui está a grande sacada, a grande verdade, que honestamente pode libertar você de um monte de ansiedade, noites mal dormidas e autoquestionamento. A gente cresceu com a ideia de que a paixão é como um raio, algo que cai de repente, sem aviso, e que transforma tudo em cinzas ou em uma paisagem exuberante de um segundo para o outro. Para nós, muitas vezes, a paixão é como uma explosão de fogos de artifício. É imediato, colorido, barulhento e emocionante. Mas, e se eu te dissesse que para muitos homens, a paixão é mais como uma daquelas panelas de pressão que a sua avó usava? Ela não faz barulho no começo, demora um tempo para pegar, para esquentar, para chegar no ponto de fervura. Mas quando chega, o vapor que sai é imenso. A energia é inegável, o sabor é incomparável e a pressão interna é enorme. E o melhor de tudo, a comida que sai de lá é a mais gostosa, a mais rica, a mais profunda. E é aí que está a beleza da coisa. É um processo, não é um botão de ligar e desligar. A gente não está falando de uma paixão superficial que começa e termina com uma foto de perfil ou com um elogio casual. Estamos falando de algo que se constrói, que se solidifica, que tem história, que tem profundidade. O primeiro ato. O detetive do coração. Em missão silenciosa. Sabe aquele momento em que vocês estão conversando e você sente que ele está prestando atenção em cada palavra? Ele está. Mas não só nas palavras. Ele está em uma espécie de expedição, uma missão de reconhecimento silenciosa. Ele é um detetive do coração, um antropólogo da alma. E ele não está procurando por falhas, mas sim por pistas sobre quem você realmente é. Ele está observando. Não a sua maquiagem, ou a marca do seu sapato, ou se o seu cabelo está impecável. Ele está captando a sua energia. É a forma como você interage com o garçom no restaurante, a sua gentileza com um idoso que passa, a maneira como você fala sobre a sua família ou sobre o seu trabalho. Ele vê como você se expressa quando está empolgada, como você lida com a frustração quando algo não sai como o planejado. Ele está estudando a sua paisagem interna e a sua paisagem emocional. Nesse estágio, a paixão para muitos homens não começa nos olhos, mas na mente. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça e cada observação é uma nova peça que o faz pensar. Interessante, eu gosto disso, isso é algo que eu valorizo, ela é algo que eu admiro. Pense em um escultor. Ele não começa com a forma final em mente, mas sim com a pedra bruta. Ele vai observando a textura, a dureza, as veias. Ele vai entendendo o material antes de esculpir algo que seja, de fato, uma obra de arte. Ele está, literalmente, te esculpindo na mente dele. Ele está vendo a mulher incrível que está por baixo de todas as camadas. A sua autenticidade aqui é a peça mais magnética de todas. A sua paixão por hobbies que, talvez, para os outros sejam bobos, a sua forma de se expressar quando fala de algo que você ama, a sua maneira de se perder no tempo quando está imersa em algo. Tudo isso é o que ele está catalogando, apreciando e usando para construir o mapa dele até você. Ele está te vendo não como um objeto, mas como um universo a ser explorado. E isso, minha gente, é o que faz a paixão florescer. E por que isso é tão importante para eles? Porque a maioria dos homens quer mais do que um caso passageiro. Eles querem uma parceira, uma companheira de jornada. Eles querem alguém com quem possam construir uma vida. E para isso, eles precisam de uma base sólida.
Eles precisam saber que a pessoa que eles admiram hoje será a mesma pessoa que eles vão admirar daqui a 10, 20, 30 anos. Essa fase de observação é a garantia deles de que o investimento emocional que eles farão vale a pena. O segundo ato, a construção da ponte da alma. Depois que a observação inicial passa, vem a parte mais gostosa, a que solidifica tudo. O momento da conexão mental. Eu chamo isso de fase de construção da ponte. A sua mente e a dele começam a se ligar, criando um laço inquebrável. É aquela conversa que se estende por horas, em que vocês perdem a noção do tempo. Vocês falam sobre tudo. Sonhos, medos, a vida, o universo. Por que o seu meme favorito é tão engraçado? É a sua inteligência, o seu senso de humor, a sua forma de ver o mundo que se tornam o ponto de atração mais forte. A sua mente se conecta à dele. E isso é uma das etapas mais importantes. Pense nisso como um ping-pong de ideias. Ele joga um pensamento, você rebate com outro e, de repente, vocês estão construindo uma conversa que é só de vocês. Um mundo particular, cheio de piadas internas e referências que só vocês entendem. Isso cria um senso de cumplicidade, de parceria, de nós contra o mundo, que é o verdadeiro alicerce do amor. Nesse ponto, ele não está mais te observando de longe, ele está te conhecendo por dentro, em um nível que a maioria das pessoas nunca atinge. Ele está encontrando a sua contraparte intelectual, a sua parceira de brincadeiras, a pessoa que faz a vida parecer mais interessante e divertida. E isso faz com que a sua presença se torne um refúgio para ele. Porque pensem comigo, a aparência pode mudar, o corpo pode envelhecer, a vida pode nos surpreender com reviravoltas, mas a sua capacidade de rir juntos e de ter uma conversa profunda é algo que se fortalece com o tempo. É a âncora que segura a relação em dias de tempestade. A paixão dele agora tem um alicerce, respeito e admiração por quem você é por inteiro, por dentro e por fora. O homem que se apaixona pela sua mente, por sua alma, é o homem que estará lá para você nos dias bons e nos dias ruins. Ele te admira pelo que você é, não pelo que você representa. O terceiro ato, o mergulho nas emoções. E aí, quando a observação já virou familiaridade e a conexão mental já está sólida, o coração dele, que até então parecia uma fortaleza inexpugnável, finalmente entende. É o clique. É o momento em que a admiração e o respeito se transformam em um sentimento que ele não consegue mais racionalizar. A paixão para ele, que foi construída em pilares de confiança e conexão, finalmente se manifesta em toda a sua glória. Eu gosto de pensar nessa fase como um mergulho em águas profundas. Os primeiros 2 estágios foram como um flutuar na superfície, mas agora ele está em plena imersão. Ele se sente seguro para ser vulnerável. Ele começa a te contar histórias pessoais, a compartilhar medos, a revelar planos para o futuro. O eu se torna nós. Ele começa a te incluir nos planos dele, a te apresentar para as pessoas importantes da vida dele, e a sua felicidade passa a ser a felicidade dele. Essa é a prova de que a paixão que ele sente é real, profunda e duradoura. Não foi algo impulsivo, baseado em hormônios ou em uma fantasia. Foi uma escolha consciente, baseada no seu ser, na sua alma, na sua mente e não apenas no seu corpo. Ele se apaixonou pela mulher de verdade, aquela que está além da superfície. A sua função nesse processo, minha amiga, é simplesmente criar um espaço seguro para que ele possa se abrir. Um espaço onde ele se sinta aceito e compreendido, onde ele possa ser ele mesmo, sem medo de julgamento. A confiança mútua é o oxigênio que ele precisa para mergulhar nesse oceano de emoções. Quarto ato, o guia da sua jornada. Agora, vamos à parte mais importante, a que faz a gente se sentir no controle, a que nos empodera. Porque, afinal de contas, você não pode fazer um homem se apaixonar, mas você pode ser tão autêntica, tão cativante, tão cheia de vida, que a paixão dele se torna uma consequência natural da sua presença. Aqui estão algumas dicas práticas. Pare de se perguntar. Comece a viver. A gente gasta tempo demais se perguntando: o que ele está pensando? Ou, será que ele gosta de mim? Mas a vida, a nossa vida, está acontecendo agora. Pare de ficar olhando para a porta, esperando que o amor entre.
Construa o seu próprio castelo, com seus próprios sonhos, suas próprias paixões. O homem certo vai se apaixonar por essa mulher independente, que tem uma vida vibrante e que não está esperando ninguém para ser feliz. Ele vai se apaixonar pela sua energia, pela sua vitalidade. O poder da sua autenticidade. Eu sei, essa palavra já virou clichê. Mas a verdade é que não tem nada mais poderoso do que ser você mesma. Se você é uma nerd que ama jogos de tabuleiro, seja uma nerd que ama jogos de tabuleiro. Se você é uma artista que vive em um mundo de cores, viva nesse mundo. Não tente ser a mulher que você acha que ele quer. Seja a mulher que você é. A paixão verdadeira não nasce de uma máscara, mas de uma conexão genuína. Lembre-se, ele está em uma expedição para descobrir a sua essência. Não dificulte o trabalho dele. Construa a sua própria história. Nós somos as autoras das nossas próprias vidas. A sua história não precisa de um coadjuvante para ser interessante. Encontre a sua voz, a sua paixão, a sua missão. Quando você tem um propósito, um objetivo que te move, você se torna irresistível. E quando ele chegar, ele não estará completando a sua história, ele estará se tornando parte dela. E não há nada mais romântico do que isso. A grande sacada final. O amor verdadeiro é uma construção. Então, da próxima vez que você se perguntar por que ele não age como nos filmes, respire fundo e sorria. Ele não está sendo lento, ele está construindo. E cada dia, cada conversa, cada risada é um tijolo que ele usa para construir a ponte que o levará diretamente para você. Acredite em si mesma, nas suas qualidades, na sua inteligência e na sua beleza, que vai muito além do que os olhos podem ver. Porque a paixão que vale a pena não é aquela que explode e desaparece em um segundo. É aquela que se constrói, tijolo por tijolo, e que te dá um lar para a vida toda. Você é digna de um amor assim. Um amor que te vê, que te admira, que te respeita e que te escolhe. Não por um momento, mas por toda uma vida. A sua luz é o que guia o caminho. Até a próxima, minhas queridas! E não se esqueça de deixar um like, um comentário, compartilhe esse vídeo para suas amigas e se inscreva no canal. Até mais!